e faça a leitura. E ela convidava por vez a gente para ouvir. Fazia a leitura em voz alta, e a gente ouvia aquelas palavras, e ficou fixado sim na minha memória, ser um livro que traz orientação, traz consolo, traz esclarecimento, e traz sobretudo, e desde aquela época, 10 anos de idade, que eu comecei a fazer minhas primeiras leituras das Escrituras, essa figura central. Quando nós falamos em cristianismo, nós ficamos um pouco perdidos nas escolas do cristianismo. Às vezes perguntam: você é cristão? Eu falo: sim. Católico? Protestante? Evangélico? A gente fala mesmo de espiritismo, o pessoal fica meio assim: é cristão mesmo? Tudo é muito simples sobre isso. Basta falar no Cristo. E foi isso, especialmente, que me tocou quando, já aos 19 anos de idade, eu chego em Barra Bonita. Eu sou nascido em São Paulo, na capital, vim aos 14 anos de idade com minha família para Barra Bonita, e aos 19 eu começo a frequentar o Centro Espírita Cristão, que é a casa máter, a casa mãe do Espiritismo em Barra Bonita, com 82 anos de idade. Temos outras duas casas lá, que é o Grupo Bezerra de Menezes, também a ver, né, com o nome do desenhador também, Casa do Dr. Bezerra de Menezes, e tem a Associação Cultural Espírita Allan Kardec. São duas casas com as quais nós estamos muito conectados também lá em Barra. Bezerra de Menezes, onde eu comecei as minhas palestras, há 22 anos atrás, e também no caso da Associação Cultural Espírita, que viemos desenvolver um trabalho de estudos depois por 8 anos. E nessas conexões é que especialmente nasceu a ideia do livro. No Antigo Testamento, mesmo do Evangelho, depois mais ao final a gente vai detalhar um pouco a respeito da obra, mas nasce dentro de um grupo de estudos na ASEAC, como disse, a Associação Cultural Espírita Allan Kardec, em que estudamos a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu falo introdução porque a gente fala da obra de Allan Kardec, da codificação espírita de Allan Kardec, e às vezes a gente tem um pouco de dificuldade assim de nos localizar dentro dessa estrutura que é essa reunião de códigos que Kardec, desde o século XIX, trouxe para a gente com o nome de doutrina espírita. Kardec, então, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que reputamos como a principal obra de comentários ao Evangelho que temos, lógico que não descartamos o precioso trabalho da dupla Chico Xavier e Emmanuel, 39 anos de comentários também do Evangelho, mas a obra básica, fundamental, sob o ponto de vista de como nos mostra como estudar a fundo a mensagem do Cristo, é o Evangelho segundo o Espiritismo, nos seus 28 capítulos. Mas quando eu menciono a introdução, é porque no geral a gente passa a introdução. Vamos falar dos Evangelhos segundo o Espiritismo, capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. Começa aí? Não. Começa mesmo antes da introdução, que é o prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, assinado pelo Espírito de Verdade. Mas na introdução, em 4 anos, nós estudamos os 4 capítulos dessa introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ali trata a respeito do quê? O objetivo da obra, o controle universal do ensino dos Espíritos, a autoridade da doutrina espírita, um capítulo próprio sobre notícias históricas, que é fundamental para a obra que desenvolvemos na pesquisa, e depois o resumo das doutrinas dos filósofos gregos, Sócrates, o mestre, do seu discípulo Platão. Esses gregos que Kardec anuncia como precursores, quer dizer, aqueles que vieram antes, para semear tanto o cristianismo como a doutrina espírita, precursores de ambos. Kardec então estrutura uma compreensão a respeito deste conhecimento para a gente. Na introdução, então, que fizemos no grupo da SEAC, a pedido deles mesmos, que começamos a fazer as conexões que não são nossas. Nós vamos ver que são conexões que começam com Jesus e continuam com Kardec, os instrutores na codificação. Especial destaque aqui, quando chegamos no Notícias Históricas que eu disse, porque ali Kardec, ele vai mencionar que sem o conhecimento de cultura,
tradição, usos e costumes dos hebreus, do povo judeu, nos fica difícil e por vezes impenetrável a mensagem do Evangelho. Difícil compreensão. Por quê? Inúmeras vezes, o pesquisador Ivan René Franzolini vai mencionar que por 34 vezes Jesus menciona de forma direta a mensagem da primeira revelação. Eu chamo aqui de Antigo Testamento. A gente só fala de Antigo porque estamos no ambiente cristão. Se a gente for falar para um judeu, por exemplo, sobre o Antigo Testamento, ele vai ficar bravo com a gente. Porque para ele não existe Antigo. Existe a Torá. O sagrado dos judeus. Torá significa o conhecimento. Então, o que eles conhecem de lei divina, eles ainda guardam a vida do Messias. Aquele enviado especial, que seria o porta-voz direto de Deus, porque não o reconhecem ainda como sendo Jesus de Nazaré. Para nós cristãos faz sentido falar do antigo, porque reconhecemos a existência de um novo testamento. Porém, nos arraiais espíritas, falando dentro do nosso quintal, é muito comum duas visões. Uma primeira, Emerson perguntaria: não nos bastaria o Evangelho segundo o Espiritismo, sem precisar que nós adentrássemos questões mais aprofundadas sobre o Antigo e o Novo? A resposta é negativa, não por um ponto de vista nosso, mas por aquilo que o próprio codificador lhe apresenta. Porque dentro da obra do Evangelho, segundo o Espiritismo, Kardec vai comentar não somente o Novo Testamento, mas também o Antigo. Às vezes passa sem a nossa devida atenção. Mas em 10 capítulos dos 28, Kardec faz menção ao Antigo Testamento. E desde a codificação em O Livro dos Espíritos, Kardec vai fazer menções diretas em instrutores espirituais também. Breves citações aqui, depois vocês podem consultar. Item 59 de O Livro dos Espíritos, Kardec está tratando ali de considerações a respeito da criação. Basicamente está olhando para a Gênesis de Moisés, tratando sobre a questão de Adão e Eva, tratando, claro, sobre a mitologia hebraica de Adão e Eva. E aí o texto da própria palavra do codificador, ele vai anunciar assim: seria a Bíblia um erro? Porque muitos, quando resvalam para o extremo do literalismo, de pegar o texto e ficar preso à letra, entendem assim: não dá para levar a Bíblia a sério, porque na letra não casa com a ciência. O próprio Kardec questiona e responde: seria a Bíblia um erro? Ele responde: não, vírgula, não. Mas os homens se equivocaram ao interpretar. E esta é a nossa questão central na doutrina espírita. Portanto, o problema não está no texto. O problema não está na tradução. A grande questão é com que olhar eu vou a esses textos e o que de fato eu estou extraindo da mensagem. Em outras ocasiões, por exemplo, eu acabei de citar os Salmos, questão 275 de O Livro dos Espíritos. Kardec faz um questionamento ali a respeito de um homem que foi grande sob o ponto de vista material sobre a terra, teve muitos bens, reconhecimento diante dos homens, se ele manteria essa posição no mundo espiritual? A resposta é não. Depende, né? Do que ele fez aqui sobre a terra. E cita um tema que é central nos Salmos, fala, porque aqueles que se humilham serão exaltados, os que se exaltam serão humilhados. E conclui os benfeitores a responder para Kardec assim: lê os Salmos. Onde é que eu encontro os Salmos? Antigo Testamento. Mais adiante, São Luís, respondendo à questão 1010 do Livro dos Espíritos, e ali Kardec está tratando com o Espírito São Luís, que era o protetor espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que podemos considerar o primeiro centro espírita do mundo, na França. O Kardec funda essa sociedade em janeiro de 1858, pois lá São Luís está tratando com Kardec sobre reencarnação e ressurreição da carne.
E a Kardec está perguntando, estaria a igreja ensinando então a ressurreição, através da ressurreição da carne, o princípio da reencarnação, ainda que não compreendam dessa forma hoje? São Luís responde, isso é evidente. E mais adiante vai dizer assim para a gente, logo se perceberá que o Espiritismo ressalta a cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. Olha que interessante. Olha o quanto seguramente nós estamos perdendo por não ir aos textos e estudar, refletir, meditar a respeito deste conteúdo. O Espiritismo ressalta a cada passo do próprio texto da Escritura Sagrada. Não podemos ignorar, passando ainda dentro da glorificação, o Espírito São Luís vai dar meio um puxão de orelha na gente. Desculpa, é São Vicente. São Luís, na questão que eu mencionei no 10 dos Espíritos, São Vicente de Paulo. Ele vai dizer assim, eu gostaria que se colocasse mais fé, mais interesse nas leituras do Evangelho. Diz ele ainda assim, se faz deste livro carta oca, palavra fechada. Vossos males não provêm senão do vosso abandono voluntário deste resumo das leis divinas. Conclui para nos dizer, lede, pois, essas páginas ardentes do devotamento de Jesus e meditai-as. E meditar aqui, gente, exige da nossa parte essa atenção de ir ao texto, fazer a leitura, buscar a compreensão e a aplicação para a nossa vivência, experiência. Toda a mensagem do Evangelho está fundamentada em relacionamento. Toda a revelação está estruturada dentro desse entendimento. Basta olhar a forma pela qual Jesus resumiu a lei e os profetas. Proverbialmente a gente diz o quê? O que Jesus ensinou? Lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, toda a nossa alma, toda a nossa força, todo o nosso entendimento, é o nosso próximo, como a nós mesmos. Há aqueles que acreditam que Jesus improvisou essa fala. Não foi um improviso. Jesus simplesmente vai, extrai um texto em Deuteronômio, Antigo Testamento, Moisés, e o outro em Levítico, para anunciar esses dois fundamentos, do amor a Deus e do amor ao próximo. Já estava lá, portanto. Então, quando nós falamos sobre o Antigo Testamento, de devida atenção, nós não estamos falando do livro sagrado dos judeus conforme eles entendem. Quando nós passamos a ter esse entendimento de que a Bíblia não é de católicos, não é de protestantes, não é de espíritas, a Bíblia é um patrimônio da humanidade. Ela é a base de fé das três grandes religiões, chamadas religiões abrâmicas. Bilhões seguem a partir desse entendimento. Tanto o judaísmo, como o islamismo, quanto o cristianismo. Importante a gente ter esse olhar. Porque é uma fonte de inspiração pela qual Deus se manifesta em nosso planeta através de uma fonte única. E não é desta forma que a doutrina espírita se apresenta no mundo, quando nos traz o chamado controle universal do ensino dos espíritos, através de várias fontes, diversos médiuns, as informações são estruturadas e, desde que casem com a razão, com o entendimento, com as revelações anunciadas, são base e fundamento para aquilo que chamamos de princípios da doutrina espírita. Nenhum deles, volto a reafirmar, nenhum deles colide, nenhum deles vem em oposição àquilo que encontramos nas duas revelações anteriores, que são apenas etapas do nosso processo de desenvolvimento, etapas anteriores. Kardec é didático.
Estamos no dia do professor. Como esquecer o nosso professor em doutrina espírita, pedagogo Allan Kardec? Já chegando, portanto, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Eu não vim destruir a lei, e já devia nos fazer pensar, olha, se o Cristo não veio destruí-la, veio cumpri-la, logo há um respaldo para que eu vá a esta lei e possa aprender com ele também. Pois lá, essa estrutura é apresentada por Kardec. Pois o que ele faz? Ele passa para nós o decálogo, transcreve o decálogo, os 10 mandamentos, resumindo o Antigo Testamento, os 10 mandamentos da lei divina, o decálogo, e depois vai nos apresentar Moisés, Cristo e Espiritismo. 3 momentos diferentes na história humana pela qual a unidade da revelação divina nos é apresentada. E quando eu falo de unidade, gente, é porque, seja aqui em Monte Alto, seja no Japão, seja na África, seja em qualquer parte do planeta, eu posso anunciar a mesma mensagem e ser entendido. Porque sobre este fundamento da lei do amor nós não nos enganamos. E quando nós olhamos para Jesus, então é algo inconfundível. Eu falei aqui de relação, de relacionamento. Quando nós falamos do nosso relacionamento com Deus, nós temos um probleminha real, que não é apenas coletivo, é individual, portanto diz respeito a cada um de nós, que é essa relação direta com Deus. Questão 10 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se nós podemos conhecer a natureza íntima de Deus. A resposta é negativa, que poderia até nos dar um desânimo. Eles respondem, os benfeitores, que não. Diz que é um sentido que nos falta. Nós não temos, portanto, percepção. Nós não temos, portanto, sensibilidade ainda para adentrar a natureza íntima de Deus, portanto, ter um relacionamento direto com Ele. E a pergunta é a seguinte: como é que nós resolvemos esse dilema? Porque se tudo que sabemos através da revelação é que esse Deus tem um interesse especial em se comunicar conosco, como é que eu restabeleço essa comunicação se me falta o sentido? Como é que eu resolvo essa questão? A resposta é que nós não resolvemos. Nós, eu, você, nós não resolvemos. Quem resolveu foi o próprio Deus. Como é que ele resolveu isso? Ele enviou Jesus. E ao enviar Jesus, ele nos dá um modelo humano, real, portanto, que falou com a gente, que fala conosco. Alguém pelo qual eu posso conhecer os atributos de Deus, porque ele reflete esses atributos. Quando nós encontramos essa menção tão clara na doutrina espírita, pelo qual nosso próprio núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho em Barra Bonita, nós elegemos o nome que é a resposta dos benfeitores espirituais, a questão 625, qual é o tipo que Deus ofereceu ao homem para nos servir de guia e modelo? A resposta é: vede Jesus. E o vede é importante, porque não é só olhar, é um olhar de atenção, um olhar de exame, um olhar de observação, é um olhar que estabelece, portanto, conexão. Jesus nos faz um convite à amizade. No Evangelho de João, ele diz assim: não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos tenho chamado de amigos, porque vos tenho feito conhecer tudo que de meu Pai eu tenho aprendido. Olha que importante isso, irmãos. Ter Jesus por amigo. Pensa naquele cara, aqui na terra, e você diz assim: esse é ponta firme, ele está comigo em todas, é meu amigo. Diante de Jesus, gente, mesmo esse amigo, que você pode, deve confiar,
está bem aquém do que Jesus deve ser na nossa vida. A grande questão é, eu tenho esse olhar para Ele? Ele tem para a gente. Eu aceito essa amizade? Ela faz sentido na minha vida? Quando eu me relaciono com as pessoas, eu me relaciono com base naquilo que esse amigo me oferece, através das exortações, dos conselhos, das falas, das orientações, da presença dele. Quando a gente fala em presença, a gente pensa assim, eu para Jesus? Eu com Jesus? Como pode ser isso? Eu sou imperfeito demais. Há pessoas que relatam minhas dificuldades mesmo na oração, na prece. Eu não consigo fazer prece porque eu me acho indigno. Vamos pensar o seguinte: Jesus não se apresentou assim. Ele disse assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. A não ser que alguém aqui esteja em condição diferente, todos nós devemos erguer a mão nesse hospital, que é o planeta Terra, também um hospital de almas, e agradecer a presença desse médico, cujo medicamento é a mensagem do Evangelho. Essa boa nova que nos traz essa menção tão clara, que é uma experiência vivida da paz, da fraternidade, da solidariedade, da caridade, no sentido que Kardec pediu que os Espíritos explicassem como entendia Jesus caridade. Porque às vezes nós espíritas repetimos, fora da caridade não há salvação. O que significa isso? Quando na questão própria de 186 do Livro dos Espíritos, os benfeitores vão dizer, como entendia Jesus? Benevolência para com todos. Benevolência é boa vontade. Até para aquele que gosta de mim, opa, principalmente. E aí está o exercício. Para quem pode trocar comigo, está tudo certo. Benevolência para com todos. Indulgência, que tem um significado de tolerância. Olha que palavra importante, especialmente para o momento que temos vivido. Tolerância para com as imperfeições alheias. Porque eu também as tenho. Preciso ser tolerado. Está fácil até aqui? Complica ainda mais. Eles vão dizer assim, perdão das ofensas. Perdão das ofensas. Aquilo que poderia dizer dolorido para a gente. Nós sabemos, sob o ponto de vista do estágio espiritual que nós nos encontramos, que não é o de Jesus, é claro. A ingratidão, a traição, nos dói demais. A gente não consegue transpor, por vezes, esse limite. E por isso nós precisamos de amparo, nós precisamos de sustentação, nós precisamos de fortalecimento espiritual para essa nossa jornada. E eu lembro aqui brevemente, gente, uma situação descrita pelo evangelista João, no capítulo 6 do seu Evangelho. Jesus está na sinagoga de Cafarnaum. Ele começa a fazer uma exposição ali, toda simbólica. Ele fala assim: aquele que não come da minha carne não pode estar comigo. E longe de Jesus estar pregando uma questão relacionada a canibalismo, Jesus está falando de comunhão, de integração com Ele. Mas aqueles que ali se encontravam não entenderam a certa mensagem. E dizem que mesmo alguns discípulos começaram a sair da sinagoga e ir embora. Jesus se volta, então, olha para aquele grupo dos 12 que ele próprio elegera e pergunta, questiona eles: quereis vós também retirar-vos? Vocês querem ir embora também? Ao que Pedro, Simão Pedro, se colocando diante dos demais, diz assim: a quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Essa precisa ser a nossa fala também hoje, de forma consciente.
Porque esse é o nosso grande questionamento. A quem iremos nós? Onde nós vamos buscar a fonte de inspiração, de sustentação, de fortalecimento, o referencial que deve ser o ser humano aqui sobre a terra e da relação dele com Deus? Pode olhar a história toda dos homens. Encontramos homens sim admiráveis. Encontramos sim homens na história que merecem a nossa atenção. Ensinaram sim pontos semelhantes a Jesus. Mas qual é o grande diferencial? Jesus foi ao extremo. Jesus ofereceu a si mesmo pela mensagem que anunciava. Quem na história humana teve tal coragem? Quando olhamos aqueles que tiveram, vamos voltar, por exemplo, aos 3 primeiros séculos do cristianismo, aqueles que vieram pós-Jesus. E vamos perceber que aqueles foram inspirados por ele, pela presença dele, chamados mártires cristãos. Para quem já não leu, vamos ao lance histórico de Emmanuel, por Chico. Há 2000 anos, 50 anos depois, a Cristo, mesmo indo adiante, renúncia. Olhamos para a história apostólica, o Paulo Estevam, essa obra-prima de Chico e Emmanuel, obras fabulosas para nos contar essa história daqueles que foram por ele inspirados. E como vamos ver antes de Jesus, e olhamos para os profetas, mencionamos na nossa obra de pesquisa sobre os profetas, por um milênio fechado, de um milênio. Profetas encarnaram Israel para trazer 2 mensagens centrais. A existência de um Deus único. Ele tem que pensar o seguinte: naquela época, olhando antes de Jesus, Moisés está mais ou menos 1400, 1500 anos antes de Cristo. Tá? Todos os povos fora Israel cultuavam muitos deuses. Eram, portanto, politeístas. Israel inicia um movimento público, não que ele não fosse conhecido de forma reservada, por exemplo, pelo sacerdócio egípcio. Então, o próprio Moisés recebeu a formação. Mas, publicamente, o monoteísmo, a crença no único Deus, vem a partir dos hebreus. Então, essa era uma mensagem central dos profetas no Antigo Testamento. E a outra era a vinda do futuro Messias, daquele que nós reconhecemos sendo Jesus, que é anunciado em todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. São 39 livros no Antigo Testamento, aceitos por protestantes e católicos, vamos dizer assim. Por isso nós tomamos como base para a nossa pesquisa na obra do Antigo Testamento, o berço do Evangelho. 39 livros. Em todos eles, absolutamente todos eles, há menções a respeito de Jesus. E é bom que se diga, não só menções. Ele já estava lá espiritualmente. E essa não é uma afirmativa nossa, é de Emmanuel. Na obra O Consolador, Chico Xavier, mais uma vez, ao ser questionado, ao ser perguntado a respeito dos profetas de Israel, Emmanuel afirma que eles eram inspirados diretamente pelo Cristo. Diretamente. Portanto, os profetas eram a boca de Jesus naquela época. Como no período de Kardec, os médiuns são boca de Jesus para a nossa geração. Como ignorar esse movimento enquanto ele veio presencialmente há 2000 anos para nós, para testemunhar o Evangelho? A conexão é perfeita. Olhamos e fazemos menção em outras ocasiões, e daí nasceu mesmo o nome da obra, Berço do Evangelho. Esse pessoal pergunta, por que berço do Evangelho? Emmanuel, na questão 267 da obra, quando questionado a respeito do papel do Antigo Testamento na educação religiosa do homem, nós vamos fazer menção aqui a essa resposta do benfeitor Emmanuel. A pergunta é a seguinte: qual a posição do Antigo Testamento no quadro dos valores dessa educação religiosa do homem sobre a terra? A resposta de Emmanuel é a seguinte: no quadro de valores da educação religiosa na civilização cristã, o Antigo Testamento
apesar de suas expressões altamente simbólicas, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum, isso precisa estudar. Conclui. Deve ser considerado, no Antigo Testamento, como pedra angular, como alicerce ou fonte máter da revelação divina. Fonte máter significa fonte mãe, da onde nascem as demais revelações. Eu vou falar aqui um pouco forte, gente, mas imagine alguém aqui que rejeita a própria mãe. Fica pesado. Quando nós olhamos para as revelações divinas, eu costumo brincar nesse sentido, porque o Antigo Testamento é uma espécie de patinho feio nas revelações. Porque é uma delícia falar sobre o Novo Testamento, porque Jesus falava. É uma maravilha falar da doutrina espírita, porque nós tratamos dos princípios, das leis divinas, das leis naturais. Nos parece muito mais familiar aquela linguagem do que eu ir aos textos do Antigo Testamento. No entanto, quando eu pergunto, é uma pergunta aqui, qual era a pedagogia de ensino de Jesus? O que nos vem à mente? Jesus falava por parábolas. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Jesus ensinava por parábolas. O que são parábolas? Histórias que encerram um sentido moral para nos transmitir a compreensão do que ele está dizendo, do que ele está falando. Porém, nós vamos entender isso, nós selecionamos no livro, trazemos no livro, 10 parábolas no Antigo Testamento. Portanto, era uma forma de ensino que já existia, do qual Jesus aproveitou a matriz para a cultura em que ele ensinava, a cultura hebraica. Porque a gente fica assim, para a gente, cultura ocidental. Quando a gente fala alguma coisa, a primeira questão é onde é que está a referência? Onde é que está escrito? Para a gente vale o escrito. Para o hebreu isso não tem sentido. Porque a cultura deles é formada pela tradição oral. Desde as crianças, eles são ensinados, e isso é uma proposta muito espírita, porque nós falamos da evangelização infantil desde muito cedo. Os hebreus são ensinados desde a primeira infância a respeito da primeira revelação do Antigo Testamento para a gente. E esse entendimento, portanto, quando se transporta para a vivência, para a experiência de um hebreu, não tem aquela história do não praticante. Isso não é possível. Isso é uma linguagem nossa, é aqui, porque nós estamos presos a ritualísticas, a culto externo. Então, tenho que olhar para essa mensagem e entender a aplicação dela. Quando eu pergunto, portanto, qual era a pedagogia de Jesus, a forma pela qual ele ensinava, as parábolas eram uma forma, uma maneira pela qual ele se comunicava. Mas quando eu falo do conteúdo da mensagem, eu tenho que relembrar uma passagem do Evangelho de Lucas, que se deu na estrada de Emaús. Jesus já tinha sido crucificado, ressuscita ao terceiro dia, e tem 2 discípulos que estão andando na estrada de Emaús e de repente aparece um estranho peregrino. E eles perguntam a respeito daquele estranho peregrino quando entram na conversa, se eles não sabiam o que tinha acontecido recentemente em Jerusalém. E falam sobre a prisão, o martírio, a morte, a crucificação de Jesus. Começam a caminhar com ele, ele vai falando, vai explicando determinadas coisas. E o texto de Lucas afirma no capítulo 24, no verso 27 assim: pedagogia do ensino de Jesus. E passando por Moisés e por todos os profetas, ensinava-lhes todas as coisas que havia a respeito dele, Jesus, nas Escrituras, em todas as Escrituras, passando por Moisés e pelos profetas, ensinava o que havia a respeito dele, Jesus, em todas as Escrituras. O que tem acontecido conosco, que nos afastamos dessa base do ensino de Jesus. E às vezes ficamos meio que perdidos. Por onde eu começo? Já está tudo tão claro, gente.
eu olho para a primeira revelação. Jesus é anunciado, está presente, como eu disse. Uma dica para quem se interessar pela leitura. Toda vez que no texto do Antigo Testamento, lá há menções frequentes a anjos, para nós não explica problema nenhum. São os espíritos, sempre se manifestaram. Lá a manifestação dos anjos, mensageiros. Mas quando aparece, como aparece, eu faço menção, por exemplo, aqui, o chamado do próprio Moisés, do próprio profeta Moisés. Porque lá está falando que Deus falou com ele. Mas nós encontramos também João dizendo que nenhum homem nunca viu ou ouviu Deus. Parece uma contradição. Mas o próprio texto de Êxodo, o chamado de Moisés, diz que um anjo falava com ele. Aliás, não é um anjo. É o anjo. Toda vez que, portanto, no Antigo Testamento encontrar menção desse artigo definido, o anjo do Senhor, é uma manifestação, uma pré-manifestação do Cristo nas Escrituras. É ele espiritualmente. Portanto, ele já está lá, acompanhando todo o processo de desenvolvimento. E quando eu olho, por exemplo, uma obra-prima também de Chico Emmanuel, que é A Caminho da Luz, eu sei que esse processo vem antes ainda, muito antes, de Moisés, dos patriarcas hebreus. Porque Emmanuel nos faz menção sobre a existência de uma comunidade de espíritos puros, que governam o nosso sistema solar, cujo dos membros divinos é Jesus. Portanto, na menção que se faz do Cristo antes de Jesus histórico, do homem Jesus que nós tivemos aqui há 2000 anos atrás, nós precisamos saber disso e viver essa experiência única. Não havia nada nesse planeta. O que aqui existia era uma grande massa disforme. Esse planeta foi moldado. Isso já na obra Evolução de Dois Mundos, André Luiz, Paulo Vieira, Chico Xavier, espíritos, esse pode ser chamado de espíritos co-criadores. Sob o influxo direto do pensamento do Criador, são co-participantes ativos da estruturação, da formação do planeta, do órgão. Portanto, os espíritos nessa condição conhecem cada átomo que existe nesse planeta. É de um espírito dessa condição que nós estamos falando quando mencionamos o nome de Jesus, como o Cristo. Portanto, antes de haver qualquer experiência de vida sobre a Terra, ele já se encontrava aqui. Nós estamos falando de bilhões de anos, bilhões de anos. Como negar que nós temos que aprender, o quanto temos que aprender em tudo que diz respeito a ele? Portanto, se eu sei que no Antigo Testamento ele lá se encontra, esse conteúdo tem que me interessar. Se eu sei que no Novo Testamento é a biografia que chegou até nós sobre ele, eu tenho que me interessar. Se eu sei que a doutrina espírita está focada na presença, na ação e naquilo que ele disse que faria o Consolador, nós dizemos que a doutrina espírita é o Consolador prometido, falamos isso. O que Jesus anuncia que faria o Consolador prometido? Ele diz: relembrarás minhas palavras e vos ensinarás demais coisas. O que são as demais coisas, senão um detalhamento da lei divina, dessa revelação progressiva que ainda está a se desenrolar diante de nós? Não chegamos ainda muito longe desse ponto final. Estará eternamente convosco, tomará do que é meu e transmitirá a vós. Portanto, um Consolador que não anuncia as palavras dele, que não anuncia com base naquilo que ele ensinou as demais coisas, não está cumprindo essa finalidade, inclusive dentro das nossas casas espíritas. Atenção especial para isso. E é pensando nisso que, iniciando o trabalho em 2014, nós desenvolvemos essa pesquisa, portanto, em 5 anos, 2014 até 2019, mais ou menos.
2020 veio o lançamento, depois veio o período da pandemia, 2 anos, nós ficamos pausados, então fomos para o ambiente virtual e ali fundamos o núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho em Barra Bonita, Viver de Jesus. Vocês encontram com facilidade na internet, a gente basta digitar tanto na página do Facebook quanto no canal do YouTube. Hoje são mais de 270 vídeos de estudos que nós temos lá, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, à luz da doutrina espírita. Os companheiros participam conosco em Barra Bonita e também em Macatuba, cidade próxima, fazendo esse trabalho conjunto. E cremos firmemente nesse trabalho de reunião das 3 pontas. Primeira revelação do Antigo Testamento, segunda revelação do Novo Testamento e doutrina espírita a partir da codificação de Allan Kardec, valorizando como devem ser valorizados os desdobramentos dessa codificação, especialmente no trabalho desenvolvido na obra mediúnica de Chico Xavier. Tesouro inesgotável que nós temos em mãos. Não podemos desperdiçar. Obra Antigo Testamento, Berço do Evangelho, portanto, gente, eu trago para vocês, está à disposição, aí para venda, valor de R$30. Esse valor ele é disponibilizado também para as nossas atividades de divulgação. Recentemente estava até comentando com a Caçula, nós conseguimos ali uma casa cedida, para a gente possa também ter presencialmente os estudos do NEP, poder fazer virtual, mas também presencial. Então estamos estruturando essa casa fisicamente, então tanto com relação aos equipamentos, como com relação à própria estrutura, mesa, cadeira, nós sabemos que tudo isso tem um custo, Então a obra também serve a este trabalho, tem esse propósito também, busca essa finalidade de financiar os trabalhos de divulgação do Ver de Jesus em Barra Bonita. Então deixamos à disposição de vocês. A obra está estruturada em 6 capítulos, respondendo uma primeira questão: o que é a Bíblia? É o primeiro capítulo. O segundo capítulo tratando sobre os patriarcas hebreus. Mas a gente ouve assim: Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. A gente não sabe o que significa. Então nós vamos tratar um capítulo a respeito dos patriarcas hebreus, contar essa história, detalhar um pouco mais para vocês dentro desse foco. Um outro capítulo específico a respeito de Moisés, que muitos ainda não compreendem a missão de Moisés, que é divulgar a missão do profeta com pressupostos aqui do século XXI. Temos o 4º capítulo para tratar sobre os profetas e os escritos. Entre o 3º capítulo de Moisés e o 4º dos profetas e os escritos, nós trazemos aqui a preocupação, por isso é uma obra introdutória ao Antigo Testamento. Entre o 3º e o 4º capítulo tem um resumo de cada um dos 39 livros do Antigo Testamento. Em que época se deu, quem teria escrito, a quantidade de capítulos, um resumo sobre o livro. Aí temos no 5º capítulo, vamos contar a respeito das tradições judaicas, voltando a Kardec e notícias históricas, vamos detalhar um pouco mais a respeito disso, até para entender daquilo que se consta no Antigo Testamento, daquilo que falava de Jesus. E no final, o capítulo 6, tratando sobre os símbolos e as parábolas. Uma forma interpretativa também de compreender, uma metodologia mesmo para a compreensão dos textos. Então fica à disposição de vocês, para que dessa forma também a gente busque essa instrução, essa orientação e essa conexão da mensagem. É isso que desejamos. É com esse olhar de foco, gente, nós apresentamos, portanto, esse estudo, este entendimento a partir daquilo que propõe o próprio Jesus, da continuidade do Kardec a partir da codificação, e chega até nós o entendimento dessa unidade da revelação divina. Por isso, o berço do Evangelho, onde ele nasce. Se vocês forem ver a capa, é o 6º, e qual historicamente Moisés foi posto atravessando o rio e alcançando do outro lado onde chegou, vindo ao encontro pelo canto de Jesus. E não é essa a nossa jornada? Sim. Todos nós passamos por um berço. Todos nós temos uma travessia, temos uma peregrinação a fazer ao encontro da mãe de Deus, a um renascimento em Cristo Jesus. Finalizamos aqui, gente, para anunciar com o próprio codificador Allan Kardec.
porque esse entendimento é dele também. Kardec vai comentar aqui, olhando para o texto, e nós só sabemos isso porque conhecemos o texto do Antigo Testamento, mas Kardec faz uma menção direta a ele. Gênesis 15, verso 5. É um comentário de Kardec no Antigo Testamento no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 5. Escreve o codificador: os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Como eu disse aqui, crença em um único Deus. Foi desse pequeno foco que partiu a luz que deveria se derramar sobre o mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão, primeiro patriarca hebreu, uma posteridade espiritual tão numerosa como as estrelas do infinito. Por que essa é uma menção a Gênesis 15, verso 5? Porque essa cena é descrita para a gente. Abraão vivia como um nômade, portanto, de um lado para o outro não tinha pouso certo. Ele vinha da Caldeia, de Ur da Caldeia. No ponto em que ele estava, ele ouve uma voz espiritual a chamá-lo. Ouve uma voz. Essa voz que o chama, vai então pedir para que ele saia da terra. Abraão sai. Era a noite. E aqui o ambiente é poético. Imagina o céu estrelado. Abraão sai para fora da terra. E o verso de Gênesis 15 diz assim: olha para o céu, conte as estrelas, se as pode contar. Imagine cada um de nós, na noite estrelada de Monte Alto, daqui a pouco. Conte as estrelas, se as pode contar. Assim será a tua descendência. Assim será. Por isso Kardec faz menção, a sua posteridade espiritual, tão numerosa como as estrelas do firmamento. Isso é uma mensagem profética, que já está cumprida nos nossos tempos, como eu disse aqui. As 3 grandes religiões do planeta nasceram dessa base, da descendência de Abraão, cujo Cristo é o mesmo. Não é dos cristãos, não é dos espíritas. Ele é o Cristo do planeta, inclusive daquele que não crê. Ah, eu não acredito em Jesus. Sem problema, ele crê em você. É isso que nós devemos entender. O amor de Jesus é um amor incondicional e ao mesmo tempo um amor justo. É o amor que cobre, de fato, aquela expressão do filho pródigo. Porque é a nossa história. Em determinado ponto da nossa jornada, essa história dos espíritos que estão nesse planeta, nós pedimos a nossa herança para Deus e nos afastamos dele. E fomos para o mundo, entendendo o mundo como essas muitas moradas da casa do Pai, o reino impera em perfeição. Por uma escolha nossa. Mas Deus não fechou a porta do acesso. Ele a mantém aberta. E nos chama todos os dias a esse reencontro. Ainda que a gente tenha errado muito, ainda que a gente tenha renegado o Pai inúmeras vezes, Ele nos abre. Depois do nosso processo reeducativo, o que acontece? Nós somos tocados, despertados. E o processo de arrependimento, que significa mudança de mente, é isso que significa a palavra arrependimento. A mente, portanto, é alterada no sentido preciso de novo rumo. Nós somos abraçados, acolhidos e começamos a fazer então a nossa jornada de retorno. Temos feito, desde que esse despertamento já tenha chegado até nós. Em todo esse processo, não esqueçamos
temos um acompanhante especial. Aquele que nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é alguém que vai à nossa frente e diz: vem. Não é alguém que está atrás de nós dizendo: vai. É alguém que está ao nosso lado, toma a nossa mão e diz assim no nosso ouvido: quer me seguir? Tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, siga. Quem quiser salvar a sua vida vai perder, mas quem perder por amor a mim e ao Evangelho, este a salvará. De que valeria ao homem ganhar o mundo todo perdendo a si mesmo? E a pergunta de Jesus, que é a pergunta para cada um de nós: e o que daria ao homem? O que daria o homem por resgate de sua alma? Quanto vale a nossa alma? Sabemos que é aqueles que a vendem, às vezes bem barato, mas ela não tem preço. Deus sabe disso. E por isso Jesus permanece conosco. E por isso Ele nos diz: 2 ou mais reunidos, lá eu estarei com eles. E é por isso que Ele nos diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amados, não esqueçamos disso no único dia da nossa vida. Nenhum dia da nossa vida. Os momentos de dor, de aflição, de dificuldade e também de alegrias, lembremos disso. Jesus é o amigo de todas as horas, de todos os instantes, de todos os momentos. Seja Antigo Testamento, bênção do Evangelho, um alerta e um anúncio, uma voz a declarar, a proclamar a unidade da revelação. Muita paz, muita luz, e Deus nos abençoe.